Fala aí, galera, beleza? A gente tá aqui no 4º episódio do Boltcast. A gente tá aqui sempre fazendo o quê? Conversando sobre esporte. Por quê? Porque a Bolt é uma empresa de esporte que vende cerveja. Então, antes de vender cerveja, a gente é tudo esportista aqui, atleta. E hoje a gente tá com Marquinho e Ale Paiva. Que o meu amigo aqui, o Thiago, vai apresentar esses caras porque é pesado demais. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um episódio. Lembrando que esse episódio que vocês nos acompanham pelo YouTube também pode acompanhar esse e os outros episódios pelo Spotify. Vamos lá, vamos apresentar Bora. os nossos convidados aqui. Puxa Estamos aqui. A ficha, né? Vamos lá, estamos com o Marcos Fernandes, o famoso MF, né? O cara tem 2 filhos, nasceu em Avaré, São Paulo, formado em Educação Física. O cara é triatleta profissional, CEO da MF, né? Por que MF? O nome do cara, né? Simplesmente Marcos Fernandes. Vamos lá. O cara é tricampeão internacional de Santos, né? Do Triatlo Internacional de Santos. É isso aí. Da Elite. Elite, Categoria que fique Elite. bem claro. Achei que era amador, não sei porquê. O cara é Elite. Tricampeão do campeonato do Troféu Brasil Elite também. Campeão brasileiro Elite, Long Standard, Sprint e Cross Triatlo. Foi isso, velho. O cara tem tudo, né? Mas vamos lá. E junto com ele estamos com Ale Paiva, nosso primeiro convidado do primeiro episódio, né? Mas vamos apresentar o cara novamente. É ativo da Bolt já. Depois de falar isso tudo aí, assessor da MF. E o Ale que veio junto. Que a gente precisa... o cara precisa ser apresentado, porque depois a gente vai falar novamente do Guinness, porque eu fiquei impressionado. Todo mundo que vem falar, vai sair no Guinness mesmo, cara? Eu falei, vai sair. O cara é o nosso primeiro convidado e estava participando aqui novamente. Então, Alexandre Paiva, natural de Santos, engenheiro, coordenador de logística e triatleta com diabetes desde 2009. 5 Ironman, sendo o primeiro brasileiro e o segundo no mundo a completar uma Ultraman com diabetes. É isso aí. O cara tem um Ultraman, né? E 2 maratonas. Simplesmente recordista mundial de maratona e Ironman entre diabético. Olha, estamos peso, bem hein? hoje, novamente. A bancada tá meio assim, né? Pendendo pra lá, tipo uma rabiola aqui. É isso. Falei demais. Bom, tá certo, é isso aí. Também o currículo dos caras é bizarro. Não, obrigado, viu, Marquinho, por ter tirado aí o teu dia. Nada, toda vez que precisar, tamo juntos desde sempre. Boa, obrigado, Ale, também. Sei que tá difícil o casamento, treino... Já casou? Não. Tô de férias. Acabei de entrar de férias. Tô de férias agora. Por isso que ele chegou atrasado. Foi. Agora, mano, Casar. Foco no... Quando que é? Amanhã casa. Amanhã. Não, o cara aqui com a gente, né? Amanhã. Vamos quebrar o pé dele pra ter... É bom, viu? É bom casar. Pode vir. Vem. Pula na água fria. Bom, vamos começar aqui contando um pouco da história, Marquinho. A gente sempre tenta trazer, assim, a origem, né? Do que trouxe a gente até aqui. Conta um pouco pra nós, quando você era jovem, teus pais, tua criação, o que te introduziu ao esporte, o que te trouxe até aqui pra nós. Assim, a minha família sempre foi desportista. Então, assim, a gente tinha Avaré, minha mãe praticava atletismo, meu pai jogava bola. Então, acho que meu pai sempre quis ser um atleta profissional de futebol. Então, ele sempre foi... Não uma pessoa mais frustrada, mas ele sempre quis, mas ele era um filho mais velho de 9 irmãos. Nossa. E ele teve que trabalhar. Então, assim, quando a gente teve a oportunidade, ele falou, cara, vocês têm que abraçar, vou incentivar vocês o máximo possível, mas ele queria que a gente jogasse bola. Aí eu até comecei no futebol. Tem irmão? Tem um irmão mais velho. Daí meu irmão jogava bola, meu irmão foi quase profissional, foi pro Nacional, foi pro São Paulo, mas daí machucou o joelho, acabamos voltando pra Avaré. E eu gostava de futebol, mas era muito individualista. Então, assim, qualquer jogo de futebol, a gente precisa de todo mundo para jogar bola. Coletivo, né? Coletivo. Eu falei, cara, não consigo. Eu falei, eu dependo de mim. Eu falei, então, vamos pro esporte individual. Quantos anos isso? Até com uns 11 anos. Aí até os 11 percebeu anos, que tua parada era sozinho mesmo. Daí eu comecei a falar, beleza, meus amigos foram fazer os jogos regionais. Então, todo mundo ia viajar nas férias para os jogos regionais e eu queria ir. Falei, mas eu não sei nadar. Falei, beleza, se empenha aí, vamos começar a nadar. Então, minha evolução, eu comecei na natação. Foi muito rápida. Então, assim, em pouco mais de 3 meses, já era um dos melhores nadadores de Avaré. Caraca. Então, daí consegui ir para os jogos regionais com a turma toda. E, assim, mais 3 meses eu fui com algumas competições de nível nacional.
mas de não federados. Então eu acabei indo muito bem. Daí Antes dos 15 anos, isso tudo. Não, isso com antes dos 12. Antes dos 12 ainda. Assim, menos de um ano tudo. Olha. E daí eu recebi uma proposta para ir treinar no Corinthians, natação. E daí meu irmão recebeu uma proposta para ir pro Nacional, jogar futebol, e eu fui pro Corinthians para nadar. E daí eu e meu irmão fomos embora para São Paulo. Vocês estavam no clube, né? Mas só não tava jogando futebol. Tava quase no ramo, mas assim, foi mais gradativo. O meu, assim, não tinha tanto talento igual meu irmão, mas era muito mais esforçado. Quantos anos tu entrou no Corinthians? Com 12 anos. Caraca, velho. Eu entrei bem cedo. Menos de um ano essa... Isso. Foi exponencial de o crescimento. Quando começou até começar assim, nadar profissionalmente foi muito, muito rápido. Nossa. Então assim, eu não nadei muito tempo, mas eu nadei 3 anos. Por que você... Explica pra nós o motivo dessa exponencialidade na performance. Eu não sei se a gente já tem, como meu pai sempre foi atleta. Tão jovem, né? Assim, eu acho que a gente já sempre foi voltado pro esporte. Qualquer coisa que a gente fazia era correndo, bicicleta, jogava bola, qualquer coisa que a gente fazia tinha uma predisposição muito boa. Eu vejo hoje até meus filhos. O meu mais velho, o Pedro, ele começou a nadar agora há pouco tempo, tem uns 4 meses que começou a nadar, já tá na equipe do Santa, de natação. Falei, pô, eu acho que isso é quase uma genética, mas eu acho que como vivencia muito isso o tempo todo, então tem uma facilidade muito grande. O teu pai te incentivava Muito, assim? bastante. Obrigava ou não? Ele Quase obrigava. Assim, falei, porra, eu não gostava de estudar. Falei, cara, tu é burro pra caramba, então tu vai ter que fazer alguma coisa. Eu falei, então beleza, eu acho que eu vou ser atleta. Daí ele falou, não, tem que ser atleta, porque estudar você não vai ter futuro. Daí ele gostava, assim, ele incentivava muito mais. Se precisasse faltar na escola pra ir fazer alguma coisa, ele ia mandar eu pro esporte. Que da hora, é que é a questão do exemplo, né, A gente fala isso em todos os programas, né, todos os episódios, né, na verdade, que a gente recebe os convidados que geralmente têm filhos ou que têm pais que praticam esporte, Sim. Normalmente segue, né, esse legado, esse caminho, porque realmente aquilo que a gente tem em casa, a gente acaba seguindo, né, Sim. Então isso é bem legal e eu vejo que sua família inteira do esporte. Sim, você, sim. sua esposa, os filhos. Eu até tava falando pro Caio aqui que eu sou fã do seu pai, cara. Muito, bastante. Eu sou fã do seu pai. Eu vejo seu pai e falo, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Lógico. E ele não corria, ele começou a correr pra... Depois que eu saí da natação, eu ia parar o esporte. Voltei pra Avaré, depois que eu saí do Corinthians. E ele queria que eu fizesse qualquer esporte. E daí que veio, assim, em Avaré teve uma prova de duato. Corre, pedala e corre. Daí eu fui lá fazer essa prova, já tinha acabado de sair do Corinthians, mas estava treinando muito bem ainda. E fui lá, fiz essa prova de duato. Daí assim, fui muito bem, corri muito, pedalei muito, assim, absurdo. Mas fui segundo geral. Daí o cara falou, cara, se você soubesse nadar, você podia fazer triatlo. Daí a minha mãe escutou de longe e falou, não, ele só sabe nadar, ele não sabe pedalar e correr. Daí o cara, caramba, sério, jura? Ó, semana que vem tem essa prova lá em Santos, o Troféu Brasil. Tenta levar ele. Daí ia ser meu aniversário no final do ano. Quantos anos? Tinha 15. 15. Daí meu pai, eu vou levar você lá pra Santos pra fazer a prova, vou te dar de aniversário. Porque meu pai incentivava muito, muito. E daí viemos aqui, eu falei, cara, minha primeira prova foi assim, maravilhosa. E esse duatlon foi com que bike? Não, uma Caloi 10, 61. Assim, a gente não tinha bike. Hoje em dia a gente tem tudo, né? Mas antigamente era... E essa prova que eu vim com uma outra bike emprestada. Hoje em dia a gente tem as marchas que muda tudo aqui na mão, tudo no clipe. Antigamente as marchas mudavam no quadro. Sim, aquelas duas borboletas, né? Isso, Nossa. Daí, se você encostasse ali, sangrava muito a Tinha perna. um cassete de 12, não era? Não, acho que era até... acho que era até 3, se não me engano. era muito um negócio pouco, muito... era bizarro. As bicicletas, Bizarro. eu tenho ela até hoje, essa bike. Eu falei, vou até arrumar ela e vou trazer para deixar lá no meu estúdio. Mas daí, a primeira prova que eu vim, nadei super bem, me virei na bike ali, mas pedalei direitinho e acabei correndo para 15 alto. Daí o pessoal aqui de Santos, que sempre era apaixonado, muito, todo mundo que fazia triatlo morava em Santos. Os caras falaram, você competiu a vida inteira, você veio da corrida. Da mesma coisa, daquele duato virou, falou, não, nunca fiz, é a primeira prova que eu faço. Daí até um amigo nosso, Bruno Matheus, eu cheguei sprintando com ele. Ele ganhou, eu fui segundo. Ele falou, não, esse cara é fenômeno, é da seleção, faz tudo, campeão brasileiro. Falei, cara, você tem que vir para Santos, morar aqui, a gente dá tudo para você. Daí falou, beleza, vambora. Daí foi onde eu vim para Santos. Que da hora, hein, velho? E nessa época, com 15 anos, já podia competir? Porque eu sei que você tem até uma aluna, né? Sim, a Maia, que tem 13 anos, que ela tenta competir, não pode, não consegue por conta de algumas regras, né? Que tem. E pro triatlo existe a mesma
regra, não, você Antigamente, conseguia competir. sempre conseguiu. Eu sei até minha categoria, quando essa primeira prova que eu fiz, era 15 e 16, mas sempre eu acho que tem a partir dos 12 anos no triatlo. Eu acho que só a corrida de rua que é um pouquinho mais burocrática. Tem algumas corridas que é a partir dos 18 só. Nossa. Caramba. Então a gente não tem Trava assim, alguns atletas, a né, minha de briga poder. toda do final do ano para esse ano foi isso, das minhas alunas, mas é uma briga minha futura, porque meus filhos vão ser atletas, e eu falei, pô, eu queria que eles participassem, não corresse por fora nem nada, até o meu filho já fez a tribuna, mas correndo por fora. Eu falei, pô, você vê nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, todo mundo corre, menos a gente aqui no Brasil, então foi que incentivo a gente tem. E outros esportes também, a gente tem na Olimpíadas a que anda de skate, eu esqueci o nome dela, Raíssa, que ela é incrível, e Sim. você vê que ela é medalhista olímpica, e ela começou novinha também, Sim. competindo, e o nosso esporte, infelizmente, é travado, Lógico, engessado é. nessa regra, né? Sim, É sim. complicado, né, Ale? Mas não impede, né? Isso que acho que por Eu mais acho- que não pode, mas por exemplo, hoje Mas eu acho que é um incentivo até, né? Assim, uma competição para eles acaba que meio que ajuda a ter um objetivo. Quando não Sim. tem assim, treinar por treinar, eles adoram treinar, mas acaba faltando alguma coisinha a mais. eu lembro de fazer com 11 anos de idade os primeiros 10 quilômetros por conta da minha mãe que ia fazer os 10 quilômetros dela. E aí eu fiz também na mesma onda também, fazer eu lembro no tênis de futsal, colocando no tênis de futsal e correndo primeiro os 10 quilômetros da vida. Com inscrição ou sem Sem inscrição, É isso que porque não tinha, né? Não pode, né? Hoje já não pode, isso era em 2001. Existe alguma confederação, alguma coisa que Não. regulamenta isso? Tem bastante, mas assim, igual aqui, a minha briga até com alguns vereadores, para a gente tentar colocar no estatuto da cidade, que qualquer prova que tenha na cidade de corrida, a gente tem que ter algum evento esportivo para criança, até 14 anos. Então, usa essa câmera aqui e manda um recado pro próximo prefeito. É que agora vai começar a época de eleição, eu falei, mas é uma é. coisa assim que a gente briga muito. Eu falei, eu acho que é para todo mundo. Eu falei, pô, a gente que somos pais, falei, cara, eu incentivo meus filhos, lógico, eu adoro muito esporte, mas eu incentivo meus filhos por causa do meio esportivo. Pô, que tem pessoas honestas, pessoas assim comprometidas. Falei, pô, eu quero meus filhos nesse mundo, porque hoje em dia tá muito difícil criar filho. Sim. Então, falei, pô, a gente tem que tentar botar no melhor caminho possível. Então, o meio do esporte, eu acho que é um grande incentivo. E assim, até a questão de economia, assim, eu acho que a corrida hoje em dia é a mais barata que tem. Hoje em Sim. dia, para fazer um triatlo, não tem como, assim, pegar uma Sim. criança. Por isso que a gente não tem renovação. Então, assim, eu acho que a corrida é o melhor caminho que a gente consegue. É o par- início, né? É o A partir início de quantos anos tem essa tua ideia pra colocar pra cá? Tem vários tipos de corrida. Tem aquelas corridas de iniciação, que são poucos metros. E tem até as corridas mais longas, assim, a gente queria estar falando com o pessoal a partir dos 13 anos. 13, 14, 15, 16. Para ter já a corrida junto A com os distância natural Isso, da prova. A distância dá até 5 km. Mais que 5 também. Aí tem algumas provas ainda, precisa de um tempo. Mas eu acho que algumas provas até 5 km aceitando, eu falei que já ia ser uma vitória pra gente. Um bom início, né? Muito. Principalmente pras E o crianças. muito. triatlon tem um pouco disso de você ter uma prova de iniciação. Tipo, a corrida é um pouco menos. Aham. Porque hoje a turma vislumbra fazer um Ironman, vislumbra fazer um meio Ironman, que seja hoje, mas tá faltando essas provas de iniciação. A gente fez algumas provas ano passado, acho que até no começo desse ano, em relação, tipo, um biatlon, por exemplo. Biatlon, pô, era super normal e era costume você fazer. Sim. Final de semana tem uma prova de biatlon em Santos. Com a praia, pô, você entra no mar, sai pra correr e pronto. Na hora da Então, praia, aham. Essas provas de iniciação, uma prova de 5 km, por exemplo, ou até mesmo um biatlon, para quem tá querendo triatlon, tá faltando. Sim. Tá faltando. E não é só para criança, né? É para pessoas também que querem geral. entrar agora, em Aham. geral, né? E são provas importantes para você criar a casca para chegar no meio Ironman, para chegar no Qualquer Ironman. prova, isso. Eu fiquei... Esse final de semana teve a prova, né? Teve o Troféu Brasil. Sim. Aham. E eu tava terminando meu treino, que foi justo no domingo. Era pra ter feito no sábado, eu acabei fazendo no domingo. E eu terminei e tava acontecendo a prova. E eu tava acompanhando, porque eu gosto de parar, torcer, né? Aham. Eu gosto de ser incentivado, também gosto de incentivar as pessoas que estão ali participando. E eu vi que tinha uma molecada do SESI correndo de igual pra quem tava na frente, Sim, sim. com o pessoal que tava na frente. E eu falei, cara, e eu olhava os meninos, eu tava chutando aí que eles têm 15, 16 anos, depois até o Jones falou, realmente, eles têm 15, eles dormem lá, pratica, treina, tudo Aham. no SESI. E você vê o futuro brilhante
que esses jovens têm. Uhum. Então, realmente, isso que você falou, Marquinhos, de colocar quanto mais cedo os jovens no esporte, isso traz pra gente um futuro brilhante de atletas, né? Lógico, De formação, isso é fantástico. Muito. Você já foi do SESI, Marquinhos? Já foi. Eu fui o primeiro atleta do César. Em que fase isso? Quantos anos você tinha? Foi em 2009. Foi quando, assim, tava começando a estruturar tudo, assim, tinha a parte do vôlei, o vôlei já tinha, daí o primeiro atleta do SESI em 2009 eu fiquei só eu. Você chegou em Santos, se baseou em Santos. Fiquei em Santos um tempo, daí... Mas Santos, assim, era meio difícil de treinar, porque a gente chovia bastante e tudo, e eu treinava muito bem, mas eu não tinha nenhum resultado expressivo. Então eu treinava, assim, com os meninos, assim, o Chiro, o Fábio, o Fred, o Oscar Galindes, mas não conseguia, assim, treinava melhor que eles, mas não conseguia resultado. Daí tinha acabado de voltar de Mundial, tava meio... Puta, passei muito frio no Canadá, falei, cara, não quero mais triatlo. E daí, logo em sequência, assim, um técnico de São Carlos me chamou e falou, ó, a gente tá montando uma equipe aqui, pô, se você quiser vir conhecer, passa aqui uns 2 meses com a gente treinando e vê se é isso que você quer. Daí, assim, a hora que eu fui pra lá, me apaixonei no lugar. No triatlon, no SESI. triatlo. Então tu foi o primeiro atleta de triatlon do SESI SESI. ou de... Do SESI, de triatlo. De triatlo. Isso. Então a modalidade foi adicionada... Isso, começou com vôlei, daí abriu a porta para quase todos os esportes. Daí... Caraca, aí, ó. Viu essa, Thiago? Tu tava, Fantástico, tava achando os menininhos lá, foi ele que fundou aqueles menininhos lá, velho. Nem sabia disso, tá vendo? Aham. E aí o cara manda a Bill pra gente Eu tô falando, com mano. com 3 três linhas. conquistas só. Só isso. Troféu Brasil, internacional. É, Falei, só, mano, tá apenas, furado. você tá furado. Aí, assim, e é difícil. E o menino que ganhou, ele é bem amigo meu, eu sou muito amigo do pai dele. E até pouco tempo atrás, quem ajudava ele, assim, a gente dava muito incentivo pra ele. Assim, Olha eu e a que da Thaís, hora. foi, pô, a gente ajudava ele, pagava aluguel, pagava as coisas, botava coisa pra ele poder treinar, ter comida que não tinha. Eles estavam no SESI, eles tinham as condições do SESI pra poder vir pras provas, mas eles não tinham como sobreviver lá, porque eles são de Fortaleza. Eu ia perguntar de onde eles são. Daí a Fortaleza. gente conseguindo. Os meninos mais novos são de São Carlos, mas o pessoal da Elite são de fora, a maioria é de fora. Então eu falei, pô, Que da hora. poder incentivar, falei, cara, eu queria isso no Mas ninguém começo. sabe disso, né, Marquinhos? Ah, Tu não, mas não fala. É tudo, muito. né? Ah, cara, mas assim. Lógico, teve a prova nesse final de semana. Eu pedi pra ele. Eu falei, cara, eu tava até torcendo pra ele me passar o quanto antes. Eu falei, cara, porque ele precisa muito mais. O Eu falei, Marquinhos segurando, vindo ele, vai, mano. Eu falei, cara, porque assim, foi, pô, ele precisa, ele tá no começo de carreira. Eu falei, cara, eu já tô aposentado. Isso Tu aqui se olha nele assim e fala, puta, velho. muito. Eu falei, Vou pô, ajudar esse moleque porque ninguém me ajudou. às vezes é muito, bastante, mas assim, até ali na hora, eu falei, cara, se ele ganhar essa prova, ele vai ficar muito mais contente para próximas provas, para o ano que vem vir mais forte, quem sabe umas Olimpíadas, porque ele tem, assim, nível nacional muito bom, mas assim, com a natação e a corrida que ele tem, ele pode almejar um dia umas Olimpíadas. Então, pô, poder ajudar, que hoje é muito pouca gente, Caraca, é muito difícil. Não, isso é um baita... Eu fico até assim, meio... A principal função de um bom líder Aham, é fazer com que quem está abaixo de ti cresça lógico. antes de você. Sim. E isso, cara, representa totalmente o que você tá falando agora, de querer que o moleque ganhe mais que você, porque, velho, se ele ganhar, você vai estar ganhando também, em Lógico. tese. Não, e o esporte todo, né? Pô, então a gente precisa dessas referências. Então, às vezes, eles não tendo resultado, às vezes acaba que ele perde a motivação e até o dinheiro da premiação é importante para ele, para se manter, poder pegar um equipamento um pouco melhor, vir um pouco melhor para a próxima etapa. Que da hora. Então é legal, cara. Foi, puta, Ele tem 15 anos? Não, ele tem mais, ele tem Quantos? 22. 22. É. Porque tudo hoje, o investimento é tudo muito alto, É né? muito Os caro. equipamentos, eles Principalmente estão no triatlo, né? eles estão cada vez... É o que eu falo. Eu na corrida, eu vejo que, como a gente estava conversando aqui antes de começar o episódio, que o equipamento, o investimento é caro. E da corrida é mais acessível, É mais né? acessível, Teoricamente, né? Não precisa ser. Mas, cara, bicicleta, até pensei em entrar no mundo triatlo. Eu falei, cara, é absurdo o seu não dá, investimento é pra você difícil, entrar e pra você. E pra gente que gosta de performar, não É. adianta você querer entrar Não, com. Você não vai conseguir, né? Sim. Sim. Você vai ficar frustrado. E daí o que acontece muito que o pessoal, eles entram no esporte, assim, no triatlo, compram uma bike básica, assim, lógico, vai melhorar muito com aquela bicicleta, mas eles querem pular tanta etapa, daí de vez de querer melhorar, assim, em cima daquelas condições que ele tem, já quer trocar de bicicleta, não sei o que, eu preciso, porque todo mundo tem. Eu falei, cara, calma. Calma. Pô,
a gente andava muito bem com umas bikes assim, não tinha nem bike fit, a minha bike era 61, ali, a sua que tamanho que é? A minha hoje? É. 58. 58, a minha bike era maior que a do Ale. Nossa, velho. Pô, eu sou E bem tu é mais menor que baixo que assim? ele, entendeu? O teu é 54. A minha é 54, eu tenho 1,76. Tá usando uma 61. 61, era o que tinha, Não, você cara. cortou o quadro pra pedalar. Não, eu sentava e a bike ficava esticada, mas não tinha clipe, não tinha nada. Entendeu? Então, era que tinha. E o que o equipamento errado pode causar? Porque a gente fala, né? Essa bike é 58. Sim, sim. O que uma bike errada que não tem hoje os ajustes que a gente tem pode causar no atleta? Ah, cara, eu falo por experiência que eu tive com a primeira bike que eu fiz, era um tamanho 54, depois para 58, numa prova de longa distância, isso vai te machucar, né? Vai te machucando 5 horas, por exemplo, um Ironman, 5 horas você pedalando, numa posição que não tá num fit muito bem feito, vai começar, tipo, a te tirar a energia que você tá querendo economizar. E principalmente para correr depois, você vai correr com uma dor nas costas, alguma coisa. Numa prova a curta distância, que a aerodinâmica é uma coisa que vai te penalizar. E é segundos, né? A gente tá falando de atletas de elite, que o Marquinho viveu isso a vida toda. Cara, vai te penalizar em aerodinâmica, isso é fato. Talvez não penalize tanto com a questão de fit e tal, de posição, que vai fazer força pura, né, velho? Pra quem conhece o Marquinho e sabe como é que ele treina e como é que ele compete, cara, você olha, ele tá fazendo força do início, desde a hora que ele entrou na prova, apitou, até acabar. Então, é muito mais força pura. Mas hoje no Ironman, por exemplo, hoje, cara, é essencial você ter uma bike do teu tamanho. Eu fiz a minha primeira prova do Ironman em 2019, 4 horas e 59, com uma bike 54. AP3? Com a P3. Com a P3. E aí eu fui fazer agora 4 horas e 35. Então, tudo bem, teve o ganho do treino, mas, eu saí muito mais confortável para correr, por exemplo, né, cara? É igual quando a gente fala para quem corre, né? Porque assim, a gente tem muita gente aqui que assiste a gente que apenas não, né? Que corre, né? Que não pratica o triatlo. E a gente fala muito de tênis, né? O pessoal, depois que você vira corredor, que você começa a postar, né? O pessoal vem perguntar, pô, qual tênis que eu começo? Aí manda o tênis, assim, o pessoal começou a correr agora e já coloca um tênis de placa de carbono, 2.000 e poucos reais o tênis. Eu falo, calma, vai devagar, não precisa desse tênis. Primeiro você precisa desse equipamento aqui, um equipamento mais básico, você consegue começar a correr. Então eu imagino que para um atleta que já está performando, realmente não adianta querer colocar um equipamento inferior, porque não vai render, né? Não vai chegar no objetivo. Então não adianta ter todo o preparo físico sem o equipamento adequado, né? Lógico. Depois do SESI, Marquinho, vamos voltar aqui para a timeline do MF. O que eu sofri muito foi nessa época. Logo em 2009 eu fiquei no SESI, entrei no SESI e no Exército. Mas tu estudava lá também ou não? Não, era só atleta. Só atleta. Daí só nunca foi bom de estudar, né? Não era meu forte. Eu já fazia faculdade, mas estudar era Educação muito física? Educação física. Boa. E daí apareceu a oportunidade de ir para a seleção, que estava tendo um projeto Rio Maior, ia ser Rio 2016, que a gente ia para Portugal, morar em Portugal, daí ficava de 2010 até 2016, com foco 100% nas Olimpíadas. Nossa. E daí eu fui para Portugal, fomos com a seleção, fomos com tudo, mas lá acabou assim, foi o lugar onde eu mais aprendi. Assim, muito treino, morava fora do país, e eu só treinava com os gringos, tinha só russo, ucraniano, treinava com todo mundo, era muito bom. Assim, eu evolui muito, mas eu não tinha oportunidade para competir. Que sempre a confederação era sempre um pouco mais fechada. Então ele tinha assim, quem eles queriam colocar para competir no circuito mundial. E eu não era escolhido. Então foi, Mas por que isso, mano? é a panelinha deles. Sempre... É panelinha mesmo? Não, assim, é descarado. Existe umas teses que esse alto nível do esporte tem bastante, Tem muito, assim, quem tem, assim, preferências, né? Então, assim, de performance eu era que mais performava, mas não conseguia competir. Então, até acabei ficando um pouco mais de um ano lá em Portugal. Isso te decepcionou, assim? Não, muito. Assim, sim e não. Assim, que abriu as oportunidades para mim voltar para o Brasil e eu já almejava acabar a educação física e abrir assessoria. Eu já tinha esse objetivo bem claro. Eu já sabia tudo que eu queria fazer. Falei, cara, então... Eu sabia os atletas olímpicos que tinha. Eu falei, cara, olhando os atletas olímpicos de hoje em dia, ninguém sabe quem é, Caio. Então tem muita, assim... Hoje em dia a gente teve o Miguel Hidalgo, que foi top 10.
É fenomenal, não foi medalhista, mas é absurdamente bom o que ele fez, assim, é nível assim, de medalha de ouro. Então, o que a gente tem de recursos no Brasil conseguiu o que ele fez, e era a mesma coisa. Foi, pô, às vezes você faz uma etapa da Copa do Mundo, você é um top 20 e ninguém valoriza. Foi, puta, foi 20º, entendeu? Mas é 20º do mundo, é muito. Foi só de você conseguir largar já é bizarro, é muito difícil. Então, assim, o pessoal jogava muito. Eu falei, cara, quer saber? Com esse nível que eu tenho, eu vou voltar pro Brasil, vou tentar ganhar todas as provas promocionais que tem no Brasil, ganho bastante dinheiro com isso, levanto meu nome no Brasil e futuramente, quando eu for abrir minha assessoria, eu já estou em alta. Então, sempre foi meu pensamento. Então, sempre. Porque o que a gente. Quando eu saí da seleção, até eu falei para eles, falei, cara, o esporte é minha profissão. Falei, se eu não receber um salário, foi estar na profissão errada. Falei, pô, a gente é o melhor do Brasil, a gente é um dos melhores do mundo. Falei, pô, a gente tem que ganhar muito bem. Entendeu? Então a gente não tinha um salário, não tinha nada. Então a única coisa que a gente tinha era dinheiro de premiação. Então quer saber? Eu vou voltar pro Brasil. Que é extremamente baixo, né? As Muito, premiações sim. é. Assim, a do triatlo antigamente era muito boa. Era. Então por isso até uma das coisas que eu pensei muito, foi, pô, eu ia casar na época também. Eu falei, cara, vou voltar, tem que pagar casamento, tem tudo, queria comprar minha casa. Eu falei, vou voltar pro Brasil. Daí assim, mas assim, daí, graças a Deus, assim, tive muitos resultados expressivos. Então, assim, eu tive uns 10 anos absurdamente bom. Então, com isso, eu consegui levantar muito bem meu nome, fazer um baita pé de meia, consegui comprar minhas coisinhas, e com isso, em consequência, a assessoria cresceu junto. Eu abri em 2016. Então, ali, quando eu comecei a me machucar um pouco mais, já não conseguia competir tantas provas, porque antigamente eu competia todo final de semana. Eu fazia quase 40 provas no ano. Nossa. Porque Tudo olímpico. tudo olímpico, camarim olímpico ou sprint, porque você ganhava dinheiro nas provas. Então, não tem salário, então vou competir. Daí todo final de semana eu achava uma prova para competir, corrida de rua, qualquer coisa. E aí tava lá. Não mudou muito ainda. Eu gosto Não bastante. muda. Mas antigamente daí as premiações tinha algumas que era muito boa. Então foi legal, foi assim. Lógico que eu tenho a gente queria muito ter ido para as Olimpíadas, mas eu falei, os caminhos que eu escolhi, eu acho que se eu fosse na mesma época, se eu tivesse que voltar atrás, eu falei, não ia mudar nada. Foi tudo que eu fiz, foi bem pensado, fiz certo. Graças a Deus a gente está tão bem hoje, dá para ver o resultado na MF. É tudo fruto do que a gente, desde o começo, estava propondo. Caraca, hein? Mais história, né? E a MF hoje, ela tá em Santos, São Paulo, tá no... Fala da MF aí pra gente. Então a MF sempre foi assim... Eu sempre quis, assim, eu vou falar até um pouquinho da MF. Eu sempre quis passar tudo que eu aprendi para os alunos. Falei, pô, toda essa vivência, pô, eu falo que a gente não é um treinador, a gente é um facilitador. Falei, pô, tudo que eu aprendi, eu falei, quanto mais eu ensinar, mais etapas o pessoal vai pular e mais rápido vai chegar no objetivo. Então, eu falei, pô, eu sempre quis passar treino. Sempre tive uma facilidade, assim, para planejar, fazer qualquer coisa. Eu amo fazer isso. Então, eu falei, pô, então vamos criar a MF. Até minha esposa, a Thaís, era muito contra. Porque até no começo, eu treinava, tinha filho, o Davi estava acabando de nascer, então tinha 2 filhos, tinha que ir para a praia todo dia, não tinha nenhum aluno. Então, o começo da assessoria foi terrível, assim, muito ruim. Eu abria a tenda todos os dias na praia. Todos os dias. Não ia ninguém? Não ia ninguém. Na primeira semana foi a família toda, né, da minha esposa. Aí a segunda semana... É isso. Aí a segunda semana mudou o horário de verão. Entrou o horário de verão, começou a ficar escuro mais cedo, e choveu 2 meses, assim, sem parar em Santos. Sem parar. E eu todo dia lá, ficava ali no Canal 4, armava a tenda assim, pegava o carro emprestado do meu sogro, armava a tenda e ficava embaixo ali do coco. E, cara, e chovia, cara. Cara, não é possível. Quanto tempo é essa? Assim, 1 mês, 2 meses? Não, foi mais de 2 meses. Daí, assim, no terceiro, que foi abrir o 3º mês, o grupo da Deusa. Sim. Daí tem um grupinho, assim, de um amigo nosso, tá até hoje na assessoria, de 6 pessoas. Falei, pô, daí, todo dia que eles passavam, eu brincava com eles. Porque eles treinavam com o treinador, mas o cara, como tava chovendo, o cara nunca ia. Daí ele falou, pô, você vai estar aqui amanhã? Eles passavam, eu falei, tô o dia que vocês quiserem. O dia que vocês falarem que vai, eu tô aqui. Se vocês falarem que vem, eu tô horário. aqui. Eu falei, eu venho em qualquer horário. Daí, no outro dia, a mesma hora. coisa. Ele brincava todo dia, todo dia. Daí, acabou que os 6 vieram. E daí, ali, começou. Eu falei, cara... E como é que foi esses 2 meses? Porque tu falou que a Thaís não concordava muito. Não, no todo- mínimo, você devia ter uma performance bizarra. E aí fala, Sim. pô, mas que você vai estar inventando em abrir assessoria, vai fazer ganhar campeonato e ganhar Sim. dinheiro. Aí foi uma época que eu me machuquei. Eu tinha acabado de machucar o tendão. Eu falei, cara, daí eu não conseguia. Eu tinha performance, mas eu
não conseguia andar, cara. Assim, então eu ia para as provas, não treinava direito, daí chegava a competição, esquecia que tinha dor. Mas aí, assim, depois da prova, não conseguia nem andar, assim. Eu sei que todo dia de manhã, a primeira meia hora de manhã, eu não conseguia, eu tinha que ficar me arrastando em casa, de tanta dor que eu tinha. Todo atrofiado, os tornozelos não mexia. Falei, cara, mas eu preciso, se eu me machucar hoje em dia, eu não tenho mais meu ganha-pão. Então, vou investir na assessoria. E daí, queira ou não queira, eu peguei um professor e mais um estagiário. Então, era enquanto você estava se recuperando de você uma falou, coisa e já tava outra, com os 2 filhos. Porra, Recém-nascido, né? recém-nascido, os 2 eram muito pequenos, gasto, porque o Pedro mais velho não tinha nem 2 anos. Então, gasto, não dá resultado. E daí todo dia ela fecha. Eu falei, não vou fechar. Eu acho que tanto que ela falou, eu fiquei, agora que eu não fecho. E daí, Motivou, né? E assim, daí acabou, depois que o grupinho da Deusinha entrou, assim, graças a Deus, começou a entrar gradativo. Assim, daí a gente começou a ter resultados em provas, daí o pessoal começou a conhecer a gente. Daí depois de 1 ano e meio, eu falei, cara, daí a assessoria já estava bem consolidada aqui em Santos, tinha bastante aluno, eu falei, eu quero abrir nacionalmente. Então daí eu peguei com os filhos pequenos e eu me mudei para Brasília, para abrir a assessoria. Eu falei, cara, eu quero expandir. Daí eu falei, cara, Brasília sempre foi um dos melhores lugares e muita gente estava me procurando de Brasília. Eu falei, vou para Brasília. Caramba, Brasília eu não sabia. Deve- Achei que você imagina Brasília, né? Aham. Você imagina cidades litorâneas, né? Sim. Rio de Janeiro. Não, Brasília É que o triatlo é muito forte. né? triatlo e Ah, corrida de triatlo é muito rua. forte, É não muito, sabia. muito Que legal, grande olha. Brasília. Eu acabei ficando quase 1 ano em Brasília. Caramba. Só por questão da assessoria. E daí a partir de então abriu para todos os lados. Daí foi para Bahia, foi para Maceió, para o interior de São Paulo. Daí São Paulo foi um dos últimos lugares que a gente foi. Mas daí hoje, graças a Deus, assim, o foco 100% é Santos e São Paulo. Daí tem Praia Grande, tem E quantos tudo. alunos tem em cada região, Marquinhos? Ah, Caio, tem bastante, sim, mas Santos tem em torno, eu acho que quase 200. São Paulo já está beirando os 300. Lá aonde está crescendo muito rápido também agora é Maceió. A gente tem Maceió. quase 100 alunos. E em Brasília? Em Brasília foi o único lugar que eu fechei. Ah, é? Não sabia. Brasília e Bahia. As 2 cidades da Bahia, eu fechei o físico, mas continuou online. Entendi. Porque o que aconteceu? Daí agora que meus meninos estão crescendo, eles demandam mais tempo. Sim. E toda vez que acontecia, toda vez eu ia pra Bahia, ficava 2 meses na Bahia e ficava rodando todas as cidades. Falei, eu não consigo mais. Falei, cara, eu não paro desde os meus 12 anos. Assim, saí de casa até agora. Falei, cara, eu preciso. Daí até eu abri mão o ano passado. Até falei com os alunos, falei com os professores, falei, cara, eu não consigo mais. Falei, Brasil, assim, quando eu vou pra lá, pra Bahia, eu tinha que ficar no mínimo 1 mês, porque era muito longe. E a galera, uma parte Ficou muita, quase todo mundo. Então, cara, que legal, assim. Daí a gente tem um trabalho online muito forte. Hoje em dia o nosso foco é o físico, o espaço, os treinos presenciais, mas o online é o nosso carro-chefe. Porque daí a Da gente hora. tem todos os professores, é quase um personal. Então a gente tem feedback depois dos treinos, tem análise de treino. Hoje em dia, como é muito mais acessível, então a gente tentou fazer o que a maioria não faz. Não só passar um treino, o cara fez o treino, tá ok. A gente analisa, explica por que tá fazendo aquilo, por que aquele treino vai ser naquele período. Então a gente tenta ser um facilitador. Hoje, da sua totalidade, a maioria dos alunos é voltado para o triatlo. Pra corrida. Ou para corrida. Pra corrida. Pra corrida. É assim, vai 80% corrida. Corrida. E dá menos trabalho. Triatleta dá trabalho ali. A cara dele, olha lá. Hoje eu fui com os meninos que vai. Foi pedalar. Tem uma turma que foi. Chegou tá indo mancando aqui. Conta É. pra nós por que você tá... Não, a turma vai fazer Kona, daí tem aqui 1 mês e meio tem o Ironman de Kona, Sim. o que o Ali foi. Então a turma, para poder adaptar, a gente foi fazer um treino de 200 km agora. Aí a gente saiu de Santos, foi até Taubaté, quase 2 horas de carro, pedalou 200 km e voltamos para Santos agora. Pegou a serra, pegou calor, pegou vento para poder... E eu gosto de participar, então eu fui junto, né, para poder... Eu duvidei que ele ia vir hoje. Daí o Ale falou, não, eu vou passar na sua casa. Eu falei, se Senão ele não não vai passasse, eu vir. não ia vir não. Eu falei, cara, Ai, que eu cheguei em casa, que hora era, Ale? 5 horas. né? Eu saí 200 quilômetros hoje 200. cedo. Quantas horas de pedal? Deu 6 horas. 6 horas. E altimetria? Deu quase 3.000. É um treinão, velho. É um difícil, treino legal. É um treino O Ale legal. fez, a gente fez, né, Ale? Explica Não, pra treino pra gente o ciclo deles, assim, porque eles estão meio que num pico máximo Sim, de de treinamento, performance. isso. Indo pra principal competição De triatlo do mundo. Aham. É. Explica pra gente o porquê dessa prova tão agressiva aos olhos de quem aqui... Até esse treino, assim, a gente tenta
fisiologicamente, esses treinos, assim, machuca muito mais do que melhora. Mas, assim, a parte mentalmente é muito importante. Muito. Você chegou a fazer meio Iron já, né, Caio? Sim. Entendeu? Essa prova, assim, a gente vai criando uma casca até a maratona. Então, a gente sabe sofrer por muito tempo. Então, a gente tenta ajustar a alimentação, mentalmente aguentar, assim, uma carga de treino muito grande. Fisiologicamente, não vai melhorar muita coisa. Mas, assim, mentalmente, você fica muito bem. forte. Assim, você fica indestrutível. Pô, se eu sofri tanto aqui, na prova eu vou tirar de letra. Daí chega na hora da prova, dá tudo certo. É o que o Ale falou do frio e etc. no meio da prova, né? Você lembra de um treino desse, Acontece né? de tudo. Pô, Cara. a gente sofre tanto no dia a dia dos treinos, sequência de treino, treinos longos, dias de trabalho, né, Ale? Às vezes o Ale treinava mais cedo, de madrugadona, às vezes 7 horas já estava subindo para Santander para ir trabalhar. Eu falei, cara, não é possível. Mas isso é o esporte amador. A gente tenta conciliar tudo. Então, a gente, é nosso papel de treinador, tentar conciliar o máximo possível para ter performance, poder descansar, não ficar doente e poder estar junto com a futura esposa, né, Ale? Tenta o que sobrar de tempo. É. E o que ele falou é importante, né? Esse negócio até muita gente que eu converso fora com o Marquinho, que tem o espírito MF, né? Eu tenho minhas dúvidas ainda se a MF vamos falar, tem uma regra de treino, porque, cara, a gente não tem descanso, é domingo a domingo, né? Todo dia. Eu falo muito que tem o espírito MF da coisa de você fazer. O Thiago tá na dúvida ainda se vai pra MF ou não vai pra MF. Cara, você já depois de hoje você tem dúvida? Você já tem o espírito abraço, MF já, cara. Você acaba abraçando meio que a ideia. Botão. Abraço Guto, mas a gente perdeu. Não. O Gutão é fantástico, né? O Gutão é maravilhoso. O jeito de fazer essa loucura aí do dia a dia dele acaba meio que passando para nós alunos, cara. Eu falo porque meu dia e minha... É uma loucura, cara. É uma loucura. É trabalho, é o treino, você acaba pegando isso. Sim. Por osmose, você acaba adquirindo isso. Mas é uma loucura que é o que ele falou. Não adianta você achar, por exemplo, muitos alunos que entram ou que estavam para fazer o Ironman, pô, será que eu vou conseguir fazer o Ironman agora que a gente passou em maio? Pô, será que eu vou conseguir fazer o Ironman? No tempo que eu gostaria de fazer, eu tô correndo, mas eu não corro pros 4h30 que eu acho que o Marquinho tá me falando que eu vou fazer no dia da prova. Mas, cara, você não faz isso porque você tá cansado, você tá, ele tá exatamente te estressando e levando o teu corpo no estresse máximo. Então, o tempo todo que você vai fazer um treino, numa quarta-feira, você não ache que você vai fazer o melhor tempo da vida. O melhor tempo da vida na quarta-feira. Por mais que tá lá Z4, Z5, cara, você não vai fazer, você vai estar preparado no dia da prova. E a turma se surpreende muito, exatamente no dia da prova, de fazer, caramba, eu fiz um tempo que eu não venho fazendo há 5 meses, há 4 meses. Porque é isso, cara. Você tá sendo estressado o tempo todo, treinando cansado, para chegar no dia da prova, chegar descansado e fazer seu melhor. Hoje, por exemplo, eu tenho na cabeça de que se eu fizer uma prova amanhã, cara, eu vou fazer uma das melhores provas da minha vida, porque eu tô mais descansado que tudo, cara. Eu venho de um estresse de treinamento com o Marquinho, de prova, de Ironman e tudo mais, que eu acho que eu nunca tive tão descansado. Não tá pra lua de mel, descansa bem que vai ter a lua de mel. Mas o problema é que eu vou fazer minha prova da vida, mas no dia seguinte eu não vou levantar. É o que ele falou. Sim. Cara, eu vou sentir dor em tudo quanto é lugar do corpo e eu não vou conseguir levantar, eu não vou conseguir manter essa rotina de treino que tem quando você tem uma prova-alvo. Então, eu acho que hoje o Marquinho tá aqui, mas, cara, é espírito MF. Sim. Você entrou na MF, você não vai só pro treino hoje, você vai para esse espírito. É a cultura, né? É o que o empresário dentro de uma empresa transmite para todos os funcionários. Porque sei lá, a Microsoft é diferente da Apple. São culturas e é o que você está falando, que existe a cultura da MF. Sim. Baseado nisso, Ale, e até uma pergunta para o Marquinhos. Como que você posiciona a MF dentro de todas as assessorias que tem aqui, tanto regional em Santos até nacionalmente? Tipo, é mais para tal público, é mais para tal objetivo? Dá uma luz para mim. Eu sempre, Caio, assim, como eu vim esse meio performance, eu sempre amei performance. Assim, para mim planejar alguma coisa de, eu quero esse objetivo que é muito difícil. Fala, cara, deixa comigo. Eu sempre amei isso. Mas hoje em dia é a menor parte do público que a gente tem hoje em dia. Então, assim, performance, a gente está falando de menos de 5% de todo mundo da população que faz esporte. Então, a gente está voltando muito, como eu tenho meus meninos também, assim, essa parte de família. Então,
iniciação, pegando bastante criança, pessoas que querem, assim, seu primeiro superação pessoal com uma corrida, então era sedentária, 100% sedentária, começou a correr, começa a correr, assim, vai fazer sua primeira prova de 5 km. Então a gente mudou muito durante os anos, entendeu? Então a gente já foi meio reformulando. Eu falei, pô, eu sempre adorei performance, então a gente até tem vários professores na assessoria para cada público, mas é mais voltado, eu acho, para esse espírito família. Então a gente tá até no treino qualquer treino que você for de manhã ou de noite, tá o filho, assim, novinho correndo, pai e a mãe. Falei, cara, Caio, isso é muito legal, Irado, cara. né? A família inteira. Então, e qualquer dia, né, Lê? Você fala que tem treino domingo, 7 horas da manhã, tá todo mundo, Caio. Todo mundo. Ah, tem treino sábado, meio-dia. Todo mundo vai. Entendeu? Então, todo mundo. Então, assim, virou quase uma religião. Então, é bem legal. A questão cultural é muito forte. Não, né? é muito assim, pô, é muito gratificante, entendeu? Ver o que a gente conseguiu transmitir pro pessoal e até dentro da assessoria, assim, o Alê é meu assessor vitalício, né, Alê? Então a gente tá junto a vida toda, então cara. a gente abraçou de um jeito, foi, cara, é muito legal. Tem muito disso. Por exemplo, tem pessoas que entraram em 2016 que vêm treinando com ele tipo, durante esse tempo também. Você vê o alcance desse espírito MF em outras pessoas. Você vai treinar, por exemplo, hoje numa quarta-feira, você vai encontrar uma pessoa, você pode ser que não encontre o Marquinho lá, mas você vai encontrar uma pessoa que tá querendo performar e tá querendo colocar todo mundo tipo, numa régua mais alta. Sim, então, hoje você já sente, acho que o alcance que hoje tem a MF com 500 pessoas, 600 pessoas, começou lá atrás com 6 pessoas, é exatamente isso. Acho que tem pessoas chaves ali que estão mais próximas do próprio Marquinho, que acabaram levando a outras pessoas e vamos falar, num efeito dominó, né? Tá começando a contaminar outras pessoas mais das pontas. Acho que é muito mais hoje, o poder de influência do MF, hoje a turma deve encontrar muito menos o MF nos treinos, mas tem pessoas lá que representam na o mesmo intuito, o mesmo pensamento, é isso tudo aí. Cara, hoje por exemplo, hoje eu entro num treino para entrar na quarta-feira, cara, eu não sei quem vai estar lá, mas bicho, hoje eu vou fazer meu melhor, cara. Um dos meninos hoje tá lá o Edu, que corre, pô, o Edu corre pra 35. Sim. E aí ele vai lá, hoje ele fala, putz, o Ale veio pro treino, cara. É legal. Então, porque eu vivi isso. Eu tive isso. Quando eu olhava o Marquinho lá mais atrás, quando ele tava mais presente ainda nos treinos, quando eu sabia que o Marquinho tava lá, eu falei, cara, eu não quero nem saber, eu vou tentar grudar nele, cara, eu vou grudar nele. Que foi assim que eu acabei aprendendo também a pedalar hoje. A forma que eu pedalo e também eu vou para as competições é muito por conta de ter esse contato com ele, né? Essa performance que ele trouxe, que a gente fala muito, que a gente até falou no último podcast, a importância do profissional. Né? A importância do atleta profissional. Sim. Porque é isso, ele vira uma referência, ele vira cara, vou tentar buscar o cara, o que ele performa. Não posso ter o dia igual a dele, não posso ter a recuperação igual a dele, mas quando entrar numa prova, eu vou tentar buscar esse cara. Lógico. É exatamente isso. Isso que eu vejo dos atletas da MF, né? A gente participa de algumas provas aqui em Santos e a gente sempre tá ali, chegando na frente e sempre tem a galera da MF. Então a gente corre junto, tenta correr junto, tenta acompanhar, porque a gente sabe que ele tá um degrauzinho ali na frente, acima, mas a gente tá indo atrás para conseguir alcançar e tá. Porque ali na prova, né? Não sei qual dos seus alunos falaram, até postou, acho que foi o Ale que falou pra mim, ou postou, que na prova fala, pô, não te esperei. Mas falando na prova, não. Na prova é cada um por si. E isso é muito isso. Na prova, quando a gente tá na prova, não tem amizade, né? Prova é prova. A gente se ajuda, até vai se ajudar na prova. Mas alinhou cada um por si. A gente é o melhor amigo depois da prova de novo. Tem aqui tem até algumas imagens do Ali aqui, que ele fez o melhor pedal da prova do Internacional de Santos. Até a gente brincou muito que até o Colucci estava na prova. E o Ali pedalou melhor que o Colucci. Então a gente, né, o cara quer matar nós, mas tá na prova, cada um por si. Deu um mês depois, ele me deu um cacete na prova, que também tá aqui, mas lá aqui em Vitória. Ficou registrado, né? Ele tá ali, ó. Já pode botar até um quadro em casa. Falando em registro, mostra o troféu aqui que o Marquinho trouxe. Conta pra nós um pouco dessa história desse troféu aí, Marquinho. Esse aqui
Eu acho que É bom. Essa Bom, história é boa. pra contar essa História história, boa. tu quer tomar uma Bolt com álcool ou sem álcool? pode ser sem álcool. Chegou, Depois desse pedal, senão... chegou o momento Bolt, cara. Enquanto o Caio tá pegando e você vai contar essa história, conta pra gente, eu até dou risada. Quem inventou o slogan Quarta da Maldade? Sempre quis te perguntar isso, porque Quarta da Maldade, pra quem não sabe, é aquela quarta-feira que a galera, os alunos, né, treinam, fazem aquele intervalado forte, né, e ficou Quarta da Maldade. Geralmente quarta-feira é meu dia de off, e aí quando eu acordo eu vejo que a galera já treinou, já Ele conta aí, eu postou. vou no banheiro. Quarta da Maldade, fala aí. Já avisa aí. A gente, toda vez que a gente vai fazer a descrição do treino, eu sempre coloco alguma coisinha. Sempre botava um nome diferente, outra coisa. Daí eu falei, cara, não tinha mais. Eu falei, cara, quarta da maldade. Eu falei, cara, eu vou botar esses meninos pra sofrer muito. Tô com uma maldade, então vou botar eles pra sofrer. Aí eu falei, bora, hoje é quarta da maldade, não sei o que. Daí começou. Daí hoje é quarta da maldade. Daí toda quarta ficou. Quarta-feira, então, é o dia do treino forte da Esse galera. Assim, vira quase uma competição. Então ali é onde eu consigo. Tem muitos treinos que eu faço até com eles, que eu tento tirar eles o máximo possível da zona de conforto. Então esse treino é quarta-feira. Quarta-feira é o dia que a turma sofre. Aí, ó. Não, essa aqui tem até que parar, porque senão... Boa. Mas, cara, eu vejo a galera Vamos repor sofrendo o carbo- na o carbo de quarta-feira. hoje aí, Boa, hoje precisa. Hoje precisa, né? Bora. Bom, então essa é a origem da Quarta da Maldade. Boa, em homenagem. E o Ale? Cadê o Ale? Cadê o Ali? Aí, Thiagão. Tô molhando toda a mesa, hein, ô Gustavo? Faz parte. Gustavo vai dar uma multa na gente. Então vai dar uma... Não vai deixar a gente gravar mais Esperar o aqui. Ale. Vamos O esperar o chegar Ale? aí. Enquanto isso, pega o troféu aí, Marquinhos. Explica pra nós qual que... Não pegou no fio, não. Tá? Só pra não... Mela, você... Não, pra vocês tá aí. tranquilo. Vamos lá, Marquinhos. E aí? Tá, bora. O Internacional de Santos sempre foi uma das principais provas do Brasil. Então, era a maior prova do Brasil de triatlo era o Internacional de Santos. Então, assim, todos os campeões mundiais de Kona vinham competir aqui no Brasil. Sério? Era a prova mais tradicional Sabia dessa, Ale? Os caras vinham de Kona, de Kona pra pra Santos? fazer essa prova. Porque Sempre foi em Santos. Sempre foi em Santos. Cara, Internacional, até pelo troféu dá pra ver, tinha os maiores patrocinadores da época. Se hoje a gente olha o Gatorade, cara, tomar Gatorade antes era Sim, era, cabuloso, é. era só os cabulosos treinando, né, cara? E assim, e a premiação antigamente era em dólar, era muito alta a premiação. Então todo mundo não existia essa premiação no mundo todo. Então, um Saúde, brinde hein? ao campeão internacional Campeão de Santos. internacional, aí. isso aí. Lembrando que dentro dessa latinha, galera, tem palatinose, vitamina C e a melhor cerveja zero, na minha Melhor opinião, cerveja sem álcool do mundo. do mundo. Do mundo. Na minha opinião, Do mundo. disparado. Não tem nenhuma cerveja no mundo com palatinose e vitamina C. Isso, que top. isso é comprovado. Que Tem irado. com proteína, tem com muita coisa, mas com palatinose não. Não tem. Então, vamos repor aí os 3.000 de altimetria, os 200 de... Que foi que gastou, viu? Hoje gastou. Então, voltando no Triatlo Internacional de Santos, então todo mundo no mundo todo vinha fazer essa prova. Então era muito conhecida, campeão mundial, todo mundo. Então, assim, o meu sonho era, tava virando profissional, era fazer um top 20 na Elite. Falei, cara, meu sonho é fazer um top 20 porque premiava os 15 primeiros. Falei, cara, daí eu tô quase ali na faixa de premiação, queira ou não queira, o 15º ganhava uma grana muito boa. Falei, então, cara, sempre via, passava na televisão, saía em todas as revistas, jornal. Falei, então, sempre foi meu sonho. Então, ganhar a primeira vez que eu ganhei foi em 2014. Então, ganhar a primeira vez, pra mim, assim, foi a realização de um sonho. Ali eu já podia parar o esporte. Foi Deu check na vida. ali. tudo que eu queria, assim, Mais que Iron Man, Marquinhos, explica pra nós. Porque antigamente não Porque existia. hoje o Iron Man é estourado. Então, assim, mas antigamente, cara, não existia Ironman. Tinha Ironman, mas ninguém fazia. Assim, eu vou pro Ironman lá de Floripa desde 2004. E, assim, era 200 pessoas fazendo, pouquinha gente fazia, não era conhecido, tinha Kona já a vida toda, mas ninguém queria... Todo mundo queria o Troféu Brasil ou o Internacional de Santos. Essas eram as provas referência do Brasil todo. Então, eu consegui ganhar 3 vezes, até a última vez que eu ganhei foi... Eu tinha acabado de ganhar, teve um campeão mundial, o Tindon, Tindon. tinha acabado de ganhar o mundial de olímpico, e o Craig Alexander tinha acabado de ganhar o mundial de Kona e de 70.3.
nessa mesma prova que eu ganhei. Os caras vieram pra competir, né? E os caras vieram pra Nossa, destruir. velho. Porque tinha acabado de fazer uma equipe, assim, um time bravo. E eu precisava ganhar aquela prova de qualquer jeito. Não, foi essa prova, 2014. Foi aqui que tudo começou. Assim, Quem tava ali junto contigo na Elite nessa prova? quem foi segundo foi o Craig Alexander, que tinha acabado de ganhar um ano anterior, assim, 6 meses atrás, tinha acabado de ganhar a Kona. E o Tindon tinha acabado, tava quase fazendo o índice olímpico no atletismo nos 10 mil. Quando tu fala Kona é Ironman. O Ironman de Kona, isso. O Tindon é o atual recordista do Ironman Floripa. Sim, não, é porque o Ironman é uma distância e o Olímpico é outra. Por Isso, isso que... isso, tá, é. Ele tinha ganhado, assim, um ano anterior, assim, uma referência. Tá. Que ele tinha ganhado o Mundial, o Tindon tinha ganhado o Mundial de 2012 na distância olímpica. Falei, cara, só tem cara animal. E o Tindon tinha acabado, assim, um mês antes, ele tinha acabado de correr uma prova, tinha feito o índice para as Olimpíadas, mas estava ali na briga para ser o top 2 nas Olimpíadas de Londres, se eu não me engano. Nossa. De Londres não, acho que estava perto do Rio de Janeiro. Então ele tinha acabado de Sim. correr para 28 minutos, os 10. Que isso. Falei, cara, então essa prova tinha que ser a prova da minha vida. E assim, em questão de tempo, eu acho que o recorde da natação, bike, corrida, é meu até hoje. Tudo com... Você lembra dos números? Lembro. Eu sei que eu nadei em torno de 15 minutos, os 1.500, que é em torno de 1 minuto por 100. A bike deu quase 50 de média. E a corrida eu corri para 29,20, se eu não me engano. Que isso, velho. Foi Bizarro. foi forte, Bizarro. não, foi assim... E os gringos olhando pra tua cara? Como é que foi você- isso, Marquinhos? Tipo, Não, os foi gringos bizarro. olhando, que você põe esse alemão aí? Até um dos meus Quem é esse cara? Um dos meus treinadores que eu treinava até pouco tempo, não treinava, né? Ele me viu, ele é dinamarquês, ele já tem acho que 20 campeões mundiais. Ele me viu na prova e falou, cara, não é possível que você fez tudo isso. Os caras, assim, estavam 7, 8 minutos atrás e eu abrindo, porque eu não... O Internacional de Santos é uma das únicas provas que a gente não se cruza. Então, pra mim, eu falei, pô, o cara tinha acabado de correr pra 28 minutos, os 10 quilômetros. Falei, cara, eu vou correr acho que pra 31, 32, então é 4 minutos, o cara vai ganhar. Então, eu falei, pô, eu precisava ganhar, porque o Pedro tinha acabado de nascer. Falei, cara, eu precisava pagar o parto dele, que foi cesárea. Então, Tá explicado. Não, eu ia perguntar, qual foi o motivacional ali por trás de ti que, Pagar as contas. pagar no as mínimo, contas, tretou com a mulher? E, agora, pô, vamos Não, ganhar essa porra. É que agora. hoje E quando tem que eu- buscar. Nasceu o filho. E quando foi, a Thaís teve o parto, né? Daí, pra fazer a cesárea, a médica sempre Sim. pede, né? Daí, falei, Thaís, mete um checão sem fundo. Falei, deixa comigo que eu me viro depois. Mas passa um cheque pra ela, nasce, aí depois qualquer coisa nós foge. Mas deixa comigo que tem uma prova, eu vou tentar ficar entre os 3. Falei, eu não sei se eu consigo, por causa do nível que ia estar. Caralho, Mas foi legal, cara. bizarro, hein? Foi bizarra a prova, assim. Mas a sua chegada fisicamente, como que você tá? Acabado, você Não, deu o assim, seu... E daí, como tinha acabado de nascer meu filho, tinha 13 dias no dia. Tava chovendo, tava chuviscando. Eu peguei a Thaís, deu ele assim pra mim, só beijar ele. Falei, vou beijar nada, cara. Era tudo assim meio que por ele. Agarrei ele, saí correndo. 13 dias. 13 dias. Nossa. E chovendo. E daí, falei, cara, e cruzei assim. Foi a emoção maior da vida. Falei, não tem explicação. Tem uma oficial no jornal, não saiu? Tem Saiu foto, capa de tem uma- revista, foto, saiu assim, saiu na tribuna ao vivo, foi muito legal. E daí, assim, eu lembro até muito desse dia, da hora que a gente chegou em casa, a Thaís falou, se ele ficar doente, você não entra mais em casa, porque Que é recém-nascido, sem é. mãe, né? O Marquinhos pôs o moleque no micro-ondas. falou. primeiro filho, a Thaís era super protetora. Eu falei, Ai, cara, cara. nem minha sogra, minha mãe, ninguém pegava o Pedro. Assim, o meu primeiro filho era muito protetora, ninguém pegava. Primeiro filho é normal. Primeiro é né? normal, é. Segundo filho, E daí, Aí o já segundo filho é... deslanche, já. deslanche. E daí pegamos chuva, fez tudo, eu correndo com ele com a cabecinha solta. Falei, Tadinho, nossa 13 senhora. dias, cara. Mas assim, foi muito legal, assim, foi, cara, as abdicações que eu fiz a vida toda, eu falei, cara, eu acho que esse foi o ápice de tudo, até foi do troféu, eu falei, cara, isso aqui, Os assim, astros se alinharam pra esse dia, né, esse cara? dia foi, assim, de performance, assim, na hora, você nem imagina tanto, até tem um amigo nosso, o Cláudio Canalonga, tava na prova de bicicleta, daí faltando 2 km pra acabar, ele falou, cara, para, que não tem mais ninguém nem perto. Eu falei, cara, tá mais de 2 km atrás. Eu falei, cara, eu preciso correr, não sei o quê. E eu não parava, eu tava num transe, eu falei, cara, não vou parar mais. Não, e assim, eu só fui, a ficha foi cair que eu fui ganhar a prova, faltando assim, a hora que o Internacional de Santos, a gente sai da praia e entra na areia. Só ali. Eu falei, cara, eu acho que eu vou ganhar. Acho que eu vou. Faltando 100 metros, eu acho que eu vou ganhar. Eu acho que eu tava tão focado nessa, porque
eu tinha acabado de voltar lá de Portugal, tudo, e eu tinha voltado pro SESI na época, e eu tava meio que saindo do SESI pra voltar pra morar em Santos, só por causa da Thaís, das Era a equipe Bravo essa ou não? E eu Nessa- não era nesse- do Team Bravo. Eu tinha saído do SESI e daí eu tava querendo entrar no Team Bravo. Então era mais um motivo mais pra um tu- motivo para poder ganhar a prova. E nessa época, logo depois, você conseguiu patrocínio. Sim, né? Daí consegui Porque é isso tudo. que eu ia falar, Consegui né? tudo, Porque, é. pô, campeão, né, meu? De Sim. tudo. Não, daí a partir dessa prova, acho que da performance que foi, apareceu tudo. Assim, dali em diante, Abriu muitas portas aí portas. pra É. você. Legal. Daí entrei no Team Bravo, assim, eu acho que era muito referência que a gente tinha. E daí era da ASICS, da Trek, daí tudo quanto é tipo de marca, eu tava comigo. E quem era do Team Bravo nessa época? Um pouco depois, né? Com Era o Tindon, o Craig Alexander, a Rachel Joyce. A Rachel Joyce foi 2 vezes vice-campeão de Kona. Daí o Fabinho Carvalho, o Thiago Vinhal, o Diogo Sclebin e o Manóquio. E tinha mais um Tipo, era australiano. a nata mesmo. Não, né? e tinha um australiano também, assim, que era top 10 do Mundial, que era o Paul Matthews. Era muito forte. Então era bacana de estar com eles, era muito legal. E os treinadores tudo gringo. Daí esse cara que me viu na prova, o dinamarquês, ele queria me treinar de qualquer jeito. Eu falei, cara, eu vou... Meio que gostei da metodologia dele, eu falei, vambora. E hoje tem alguém assim que você tem como referência para treinamento? Ah, sempre foi ele. Sempre ele. Ele era assim, bem metódico com tudo, com... Aí eu comecei a ver o esporte por outro lado, nessa parte mais de performance. Equipamento, puta, roda, hoje em dia eu não conseguia mais performar igual eu performava aqui. Mas se eu mudar esse pneu, vai dar uma diferença em 10 watts que eu vou melhorar 30 segundos no tempo final. Então, a partir daqui com ele que eu comecei a estudar um pouco mais. Ele te introduziu a tecnologia do Tudo, esporte. em tudo, é. E qual seria essa possibilidade? Eu acho que ele já entendia, falou, pô, performance igual essa a gente não vai ter. A gente vai ter muita performance, mas a gente tem que, como você quer competir bastante, foi, então vamos, não precisa treinar com foco para todas as provas, mas vamos treinar bem durante o ano todo e bota a tecnologia. Então foi ali que eu comecei a estudar um pouco mais, ver bicicleta, ver posicionamento, ver bike fit, pneu, aerodinâmica de capacete, daí tudo, macaquinho. Porque você chega num certo limite da performance, Que não porque evolui mais. você briga por segundos, Isso, né? é. Então qualquer coisa, equipamento que te ajude a ganhar... Fisicamente o corpo já não vai. Não vai, né? Mas assim, na tecnologia, daí isso sim é importante. Para aquele pessoal que está começando, não precisava ter toda essa tecnologia. Então o pessoal pula etapas, eles já vão para toda a tecnologia para depois começar a treinar. Sim. Então, Ele não- tá todo mundo tá ao contrário. Tá, ao De vez contrário. de começar a treinar, às vezes começar a ganhar performance, emagrecer, aí sim vai para a tecnologia. Eles pularam muita etapa. E acaba nem sentindo essa evolução, né, do uso da tecnologia, né? Sim. Porque quando você sai, né, do menos, o item ali que tem menos tecnologia pro mais, você sente a diferença, né? Você Uhum. sente, por exemplo, antes eu pedalava com uma P3, que até então era mais pesada, que tinha uma roda diferente e tal, Uhum. do que eu uso hoje. Então, tipo, eu senti esse upgrade. Agora, quando você vai direto pro top, e aí vamos falar, você não sente tanto, né? Sim. O regredir, É tipo, é muito ruim. Sim, É sim. muito ruim você E regredir. tem que regredir para entender qual que é a Lógico, capacidade sim. daquele equipamento que E, você e tá. né? mentalmente também, o incentivo, né, que te dá. Você fazer, saber que aquilo ali vai te dar um upgrade, que aquilo ali vai te levar a uma performance melhor. Isso também, porque, como o Marquinho falou aqui, né, você vê quantas vezes ele não chegou quase lá. Quantas vezes ele não competiu para chegar ali nesse dia de 2014. Sim. Não foi no dia só. Foi tipo, várias vezes bateu na trave, várias vezes bateu na trave. Então qualquer gatilho que te leve a um incentivo maior, que seja um item, que seja, por exemplo, a Thaís quando tinha acabado de ter um recém-nascido, qualquer incentivo para um atleta profissional e um atleta de elite, isso vai fazer ele ir além. Sim. Que é quando você encontra de vez um maior prêmio, né, que você tem. Então, qualquer coisa muda, né? Pô, nosso dia a dia não é fácil. Sim. Beleza. Mas quando você entra numa competição, o que faz você querer algo mais? É qualquer coisa, cara. Qualquer coisa que você Tô encontra, lembrando coloca uma na matéria cabeça. aqui que falava que era impossível, cientificamente era impossível qualquer ser humano fazer uma maratona abaixo de 2 horas. Aham. E aí foi o Kipchoge lá e fez. Sim. Vocês acreditam que foi a tecnologia do tênis, alguma coisa referente a isso que
Mas eu acho que agora tem tudo também, né, cara? Tem bastante coisa, assim, treinamento, alimentação, tecnologia, tudo eu acho que vai ajudando muito. Então, tudo tá meio que em conjunto. Sim, sim. Sim, acho que não é só o fator, tipo, do tênis, ele colocar o tênis. Quantos tênis ele não colocou e achava que ele ia fazer abaixo de 2 horas? Sim. Mas é alguma coisa ali que realmente faz você, tipo, querer algo mais. É muito difícil. Você pode daqui a um ano encontrar o Marquinhos aqui e falar de ele fez tempos melhores aqui, cara, Sim. porque alguma coisa Motivou a fazer. Por isso que, de novo, Talvez né, a tenha gente sido fala... essa matéria que motivou ele, né? pra querer voltar assim. Vou porque- provar que a ciência tá errada. É de novo essa questão do espírito da coisa, né? De você fazer. Você chega num nível que todo mundo tá. Hoje é muito fácil todo mundo chegar no mesmo nível de treinamento. Uhum. Hoje, se você entrar na MS, você vai ter o mesmo treinamento do que eu, vai ter o mesmo treinamento que o Marquinho, mas tem alguma coisa diferente que vai fazer naquele dia ali você entregar mais do que outras pessoas. Pô, a gente acabou de ter agora o Troféu Brasil aqui de triatlo, a Mari Penati, que é da MF hoje. Sim. Quantas vezes a Mari não queria ganhar o primeiro colocado de um Troféu Brasil? Cara, a gente não tá falando de uma coisa que esse ano ela colocou na cabeça que ia ser campeã. Não. Pô, a Mari, todo mundo conhece, cara. Ela treina a vida inteira, velho. Sim. A vida inteira ela vem tentando, tipo, buscar ser campeã. Sim. Ela já foi campeã outras vezes também da prova, mas, cara, Não com uma prova com tanta expressão, né? Com tanta gente boa. Foi todas as meninas veio pra essa Todas etapa. as meninas, cara. A Luna, que é a menina que ganhou hoje as 2 primeiras etapas, a Mari já tava, tipo, na cabeça dela, falou, não vai dar. Já perdi pra ela. Cara, ela colocou 4 minutos e meio na prova, tipo, ela saiu 3 minutos atrás e desceu da bike com 1 minuto e meio na frente. E botou mais tempo na corrida, né? Que não era nem o forte. As Não é meninas nem são o forte. Então, as eu ia meninas são falar mais isso. fortes na corrida do que ela. Então, acho que tem esse espírito da coisa, de querer fazer as coisas, de querer acreditar que o negócio vai acontecer, sabe? Na MF você aprende muito isso, a lidar com com esse limite, cara. Uhum. Diversas vezes, Ale, quando você foi lá no Internacional, por exemplo, de Santos lá, e que eu fui fazer o pedal, o melhor pedal da prova, eu lembro do Marquinho, de dos pedais que a gente fazia lá pra Riviera, que agora a turma tá indo mais pra Mongaguá, mas eu lembro dos pedais de ele falar, eu tinha uma conversa com ele e falava assim, pô, Marquinho, quem que é os melhores triatletas hoje de pedal? Cara, hoje, tipo, eu e o Colucci são os 2 caras hoje que no pedal, no triatlon, é o que mandam aqui no Brasil. Uhum. Cara, você acha que lá no meio da prova, lá no Internacional, lá, Só isso não lembrava- bateu na minha só cabeça, só lembrava lembrava disso. disso, Isso a gente tinha falado, sei lá, uns 2 anos antes. Sim. Então, tipo, são coisas que, cara, vai martelando na sua cabeça e que faz você entregar diferente na prova. Uhum. Pô, eu fiz força, cara, pra fazer o melhor pedal. Eu só peguei, foram segundos. Acho que foi diferença de 20 segundos com o coach. Mas, cara, aquilo ali entrou na minha cabeça. E vai ficar pra vida toda. E não é. É a guerra do Con que a gente tava Não, falando aqui, né? a gente nem falou no episódio anterior, junto com o Santejo, mas eu tava lesionado depois da Maratona do Rio. Eu lesionei o sartório e tinha 2 semanas pra frente a meia de Santos. Aham. E eu queria fazer abaixo de 1h20. Uhum. E aí eu falei pro Santejo, eu queria fazer abaixo de 1h20. Ele falou, cara, é muito audacioso, né? Questão de tentar. Fiz 1h18. Aham. E no meio da prova, veio a voz dele falando, tipo, é audacioso. Mas é audacioso, mas eu consigo. Eu vou atrás. E isso marca a gente. E o que marca a gente também não é só você chegar, porque muita gente vê o troféu aqui e você não construiu esse troféu naquele dia. Sim. O bastidor é onde você construiu toda a sua história Até para você chegar ali. Aham. E ali só simplesmente foi o O ápice. ápice da sua performance, mas a construção foi bem antes. A gente tá encaminhando pro fim aqui, né, Thiago? É isso aí. Então, tem uma dúvida aí que eu tenho e a galera tem também, sobre o Marquinho com o Ironman. Conta pra nós isso. Se tu já fez alguma prova, se tu já... Como que é a tua
Claro que fez. Fez Não, um tempo então. maior que o meu. Vai, eu, vamos cara, ver, vamos é a ver. única coisa que eu posso jogar na cara dele é vamos o ver. Iron Man, que ele fez pior Assim, do que eu. Eu não sempre queria fui de- entrar na... Mas vamos lá. Entrou na... o Ele Caio gosta, gosta, foi- o Caio gosta. A gente quer Caio, saber. você gosta. Foi o né? Ale que Até pediu o pra fazer segundo, essa 9h46, pergunta. alguma coisa. 9h46. Aí, o velho do Ale, ó o Ale, ó, cresceu mais ainda. Ai, Pergunta caralho. isso, Caio. Pergunta isso. Sei que foi tu, cara. Mandou uma sabe? mensagem aqui no WhatsApp, tá Agora- acabando, falta 1 Ai, minuto. Faz caralho. essa pergunta, por favor. Mas todas as vezes que eu competi no Ironman, eu fiz já 3 provas. E sempre foi no profissional. Então, no profissional é totalmente diferente do amador. Então, quando a primeira vez que eu fui fazer, o Tindão bateu o recorde mundial nessa prova. Aonde? Em Floripa. Foi. Você tem o Ironman de Floripa. Então, você não quer saber se o cara vai bater o recorde mundial ou não. Se o cara atacar na bike, Caio, tem que ir atrás. Ah, mas o cara tá andando a 60 por hora. Sinto muito, vai atrás até onde você aguentar. Então, prova do o profissional é muito difícil. Às vezes tem essa comparação com o amador. Ah, teve amador que ganhou de profissional. Foi, compete no profissional uma vez pra você ver. Pra você sentir o drama. Foi, pô, a natação é pancadaria. Cada um por si, um batendo no outro, um tentando ganhar o melhor posicionamento para poder economizar o máximo de energia. E daí entrou na bicicleta, daí tem queira ou não queira, tem aquele vácuo de moto. Que os líderes sempre vai ter um pouquinho de vantagem. Então tem aquela luta para quem vai se posicionar, que é muito difícil. Então a primeira prova que eu fiz de Ironman, eu parei. Então, mas eu lembro que até o quilômetro 40 da bike, eu tava assim, acho que quase 50 de média. É o que eu faço no Olímpico. Falei, cara, bizarro. Daí, beleza, acabei a prova, não saí para correr. Mesmo eu pedalei mais 140 km com a mão no guidão, girando. Eu acho que eu fiz 4 horas e 30 na bike, passeando. Então, você fez, quando você fez muito bem, foi 4h35, não foi? Foi, 4 horas e 35. Concentrado, tudo. Então é muito. E daí eu saí pra correr, eu falei, cara, não. É outra prova, é. O cara já tá muito na frente. Falei, não adianta. Daí o cara foi lá, bateu o recorde mundial, assim, abaixou absurdo. Nossa. E daí, assim, a outra vez que eu treinei muito bem foi uma prova nos Estados Unidos. Mas daí eu me fechei lá, naquela época eu fui pra Brasília. Daí tava abrindo assessoria lá, mas tava treinando muito bem, que eu não tava com os filhos. Então eu falei, pô, eu vou pra essa prova aqui pra tentar pegar a vaga de Kona. Então, cara, treinei, cara, assim, muito, muito. Tava bem, tava voando, tava assim, no melhor shape possível. Daí cheguei na prova, nadei na frente, daí lá tem um americano que chama o Starkovic. Então ele tinha o melhor pedal do mundo. Eu falei, cara, eu vou aguentar com ele 90 km. Daí eu abro mão dos outros 90 km e deixo pra correr, que eu sabia que eu ia correr ali em torno de 2h40, 2h38, que é a hora que eu tava treinando. Falei, cara, daí eu consigo. Em 90 km ele ia me botar uns 20 minutos. E ele corre para 3 horas e 5 a 3 horas. 3 horas e 5. Falei, então eu vou pegar o cara na linha de chegada. Então já tinha tudo. Daí no final do quilômetro, assim, dos 90 km da primeira volta de bike, eu tomei um capote, cara. Nossa. Caí, mas caí assim feio, que bati o quadril, não conseguia nem pedalar. Mas como caiu? Explica pra mim. Ah, tava chovendo e lá nos Estados Unidos não é avenida assim lisa o asfalto. Sempre tem uns, parece uns broquetão assim o asfalto, é diferente. Ah. Então eu bati em um, e daí como eu tinha passado vaselina no braço, na roupa de borracha, o braço escorregou. Puta. E daí nessa que escorregou, eu virei, bati o ombro e bati o quadril. Eu acho que virou o quadril tudo, daí os outros 90 km de bike foi muito ruim. E daí foi, pô, beleza, ainda tava no jogo ali, tava no top 20. Fiz a primeira meia maratona por 1h15. Daí já tava em 8º, falei, cara, vai dar muito bom. Eu acho que não vou ganhar, mas vou ficar entre os 3 e dar quase vaga pra Kona. Daí, cara, o tempo virou, assim, devia estar uns 20 graus, foi pra 5 graus, começou a chover, ventar. Eu tive que parar a prova com hipotermia, entrei dentro do carro de polícia. Falei, cara, segunda Ironman, segunda vez que eu parei. Eu falei, cara, não é possível. Daí, beleza, daí vamos pro terceiro Ironman. Daí já tava no Team Bravo, a gente tava em Mallorca, passamos lá, eu passei, eu acho que 3 meses em Mallorca, só treinando pra essa prova. Falei, cara, agora vai, agora vai. Mesma coisa, daí o pessoal tinha um patrocínio de roupa de borracha com óculos. O cara falou, ó, preciso que você saia na frente. Então, pra sair na frente no nível profissional, sentei lá o cacete na frente da natação, saí em primeiro, ganhei o bônus lá, vai ter bônus bom, mas acabou com a minha prova. Daí, cara, pedalei ele sofrendo 180 km e andei 42 km.
Eu falei, cara, essa prova eu vou acabar de qualquer jeito. Vou terminar. Daí, cara, depois que eu acabei essa prova, eu não faço mais Ironman. Ganhou o ticket da tatuagem 100%. Daí Já eu pode fiz fazer a tatuagem, mas 9,36, mas sofrido. Até minha esposa quase tem um tempo melhor que o meu. Mas Aí, Ale. eu falei, não volto a fazer, cara. A Mari bateu meu tempo também. Não, é muito difícil. Assim, o Ironman tem disso, né? De economia de energia, né? E aí tu fala de um cara, tipo, que dá o sangue do 120% num olímpico, cara, e é outra prova, cara. Profissional e amador é diferente. Mas o cara fez o amador, é o que o Marquinhos falou, velho. Não tem como. Como é que porque quem tá pra trás, quem tá vendo de fora, não tem nem noção disso. Tudo que não, tá não tem a acontecendo. dinâmica de prova. Mas, cara, é A igual, dinâmica se eu de prova é muito largar diferente. na Elite, eu vou fazer a mesma prova que eu tô fazendo com o amador. É. A galera pensa isso. Sim, né? mas é diferente, é. Igual a prova do Troféu Brasil, do domingo agora. Se for analisar cada etapa, assim, pô, minha natação é mais forte, então vou atacar na natação. Puta, daí os moleques atacaram primeiro, eu não consegui reagir, então eles abriram na natação. Falei, cara, ok, me concentra, foco na bike. Falei, pô, mas os moleques estão correndo melhor que eu, então eu vou ter que dar 110% na bike, porque eu tenho que abrir aquele gap para poder segurar na corrida. Então o profissional é muito difícil. Então a gente tem os números, então eu não... igual na corrida, eu vou correr a 3,45, que estava planejado a correr. Mas mentalmente eu posso quebrar ele se eu passar os primeiros 5 km para 3,35 e depois eu correr a 4, que vai dar 3,45 no tempo final. Eu vou fazer o 3,45, mas você sai a 3,30 pro cara achar que você tá muito bem e ele desistir da prova. Então tem muito jogo mental. O jogo mental é muito forte, né? É muito difícil. Então é muito legal, mas assim é muito difícil. Então saber lidar, eu sempre soube lidar com isso muito bem. Tem algumas provas que eu passava antigamente, começava a corrida, eu já cumprimentava todo mundo. Porque pra demonstrar que tá, falei, não, já tá em acabou casa. a prova. Acabou a prova, Daí o cara, acabou de começar a corrida, já dava tapinha assim, eu falei, valeu. Valeu, obrigado. Daí o cara olhava e falava, cara, não tem nada a ver. Eu falei, hoje não tem como ganhar, cara. Eu já tava morto. Daí a hora que o cara passava, dava aquela... Mas na frente do cara tava gigante. Então é muito... Aí, ó. Caiu. Não, é legal o Marquinhos, assim, uma referência para todos nós aqui, contar um pouco dos tombos também, Sim. porque nos aproxima um pouco mais, né? Sim. Tem não fica tão distante, isso é legal, assim, para os alunos. Lógico, né? sim. As suas dificuldades, etc. Não é só... O campeão não é feito só de vitórias, né, cara? Tudo tem a sua formação, né? E na sua formação tem a parte da dor, a parte Sim. da conquista, a parte que você tá 100%, tem um momento que você não tá 100%. E aqui nesse quarto episódio, a gente teve a história... Cara, a gente podia ficar aqui mais 2, 3 horas, que eu tinha certeza que ia ter muita história bacana para dividir com a gente, para quem tá assistindo a gente. E mais uma vez eu agradeço o Ale por estar aqui e agradeço você, Marquinhos, por ter vindo, dividido sua história com a gente. Com certeza engrandeceu mais ainda o Boltcast. Quem assiste a gente, quem está acompanhando a gente, tenho certeza também que vai trazer isso para si e vai levar nos seus treinamentos. E é isso aí, Caio. Obrigado mais uma vez por estar aqui comigo do meu lado. Finaliza aí. Últimas programa. palavras, Marquinho, Ale. Começa aí, Ale. Eu já tive meu episódio já, vou deixar Não, pra ele, mas- vou deixar Mas eu queria... O Caio eu já conheço há muitos anos, o Thiago um pouco menos, mas a gente sempre tá próximo em prova, né? O que precisar da gente, a gente tá de portas abertas. O precisar vir mais vezes aqui, pode contar sempre com a gente. Caio, Show de e bola. parabéns pela iniciativa. Pô, é bem difícil e legal, assim, esse incentivo que mostra para pessoas que todo mundo pode. Sim. Não é assim... Às vezes o pessoal acha que o triatlo é um esporte, não é acessível, mas, cara, a gente começou com nada. Então, basta querer. Basta querer. Usar o que tem, né? Usar o que Lógico. tem, do jeito que dá, na oportunidade que tem, é isso aí. É isso aí. Então é isso, galera. A gente acabou o terceiro ou quarto? Quarto. O quarto episódio do Boltcast com o Marquinho, cara, deu 1h12 aqui. A gente, por nós, estenderíamos aí umas 2 horas. Bastante, Então Mas fica tem aqui. que casar, pô. Tem que casar, né? Então por isso que a gente tá enrolando aqui. Depois o Ale dá desculpa que foi o programa. Mas, Marquinho, tá aqui aberto o dia que você quiser trazer algum aluno, alguma referência, alguma pessoa que tem uma promessa no esporte aqui pra trocar uma ideia com a gente, mostrar pra galera, pra quem assiste a gente, que é possível, contar um pouco a história daquele aluno e aonde você imagina que daqui a alguns anos ele estaria. Show. E que a gente pode ver esse programa daqui 10 anos e falar lá, o Marquinhos já tava vendo aquele cara e aquela menina, sei lá. Cara, o Boltcast é isso. É uma empresa de esporte, a gente tá aqui pra
trocar ideia, pra compartilhar, pra Agregar. estar junto aqui. Quem, cara, quiser conversar com a gente. Então, muito Lógico. obrigado mesmo pelo teu tempo, Ale, também. E é isso, velho. Mais um episódio do Boltcast Mais concluindo. É isso aí. Obrigado mais uma vez. O cara pedalou hoje 200 km e tá aqui com a gente gravando. É boa. É isso que é performance. Isso aí. Obrigado, Vambora, Marquinho. Valeu, Valeu, gente. obrigado. Valeu, Valeu. valeu, Ale.